O chefe do hangar disse alto que ninguém ali seria capaz de fazer aquele helicóptero funcionar sem causar outro acidente. Ela entrou sozinha no galpão abafado, enquanto alguns funcionários riram como se já soubessem o desfecho. Outros lançaram comentários baixos sobre o perigo e o fracasso certo. Ela não reagiu. Seguiu direto para a fuselagem marcada pelo tempo. Passou a mão pelas chapas, olhou as juntas, observou o rotor parado. Encontrou algo pequeno que ninguém tinha percebido. Uma peça deslocada que muda tudo. A tensão no ar mostrou que ainda esperavam vê-la falhar ou surpreender todo mundo. Ela chegava cedo ao hangar de São José dos Campos. Andava devagar pelo pátio ainda úmido da madrugada. O vento vinha fraco do campo de testes. O barulho distante dos aviões era só vibração no chão, nada claro para ela. Observava sempre primeiro as portas dos boxes. Cada uma mostrava um tipo de rotina. Havia mecânicos conversando perto das bancadas. Havia pilotos preparando relatórios. Havia caixas empilhadas em cantos apertados. Era o ambiente onde ela passava quase todos os dias. Ela preferia começar pelo inventário. Marcava peças, separava juntas, deixava tudo alinhado. Usava os dedos para conferir desníveis nas superfícies. Sentia rebarbas que outros não notavam. Tocava mangueiras, cabos e suportes como quem desenha um mapa simples de cada máquina. Era ali que ela se sentia mais segura. Não precisava de conversa, só precisava de espaço para trabalhar. A rotina era sempre parecida. Chegava, colocava as luvas, ajeitava a mesa e seguia para o helicóptero designado no dia. Normalmente eram manutenções rápidas. Troca de filtros, ajuste de sensor, conferência de torque em pontos marcados. Era o tipo de trabalho que ninguém valorizava muito. Mas ela gostava. Dava ritmo, ajudava a organizar a cabeça. Os colegas agiam com certa distância. Alguns tentavam sinalizar algo, outros só apontavam o que queriam. Ela lia lábios de vez em quando. Nem sempre funcionava. Preferia observar gestos simples. Era mais direto, evitava interpretações erradas. Nos intervalos, ela caminhava pelo pátio interno, olhava aeronaves que não estavam na escala dela, via sujeira acumulada, via pintura desgastada, via remendos improvisados. Imaginava como cada peça reagiria ao calor e ao vento. Era a forma dela entender o mundo ali dentro. Tudo sempre passava pelo toque ou pelo olhar atento. O helicóptero abandonado ficava no fundo. Um modelo antigo, parado havia anos. Sempre ouviu comentários sobre ele. Problemas antigos, histórias de tentativas falhas. Era comum vê-lo isolado, com poeira cobrindo as hastes e o teto. Ela passava por perto, mas não tocava. Ainda não era parte da rotina. Era só um objeto esquecido. O chefe raramente falava com ela. Passava com pressa, carregando papéis, dando ordens para outros funcionários. Quando precisava dela, apontava para caixas, para uma prancha ou para alguma tarefa simples. Era sempre funcional, nem cordial, nem hostil, apenas direto. Ela seguia com o dia, apertava porcas, conferia níveis, anotava códigos, limpava superfícies, ajustava ferramentas. Era uma vida constante, previsível e silenciosa. Encontrava conforto nesse movimento. Gostava de terminar o expediente com a sensação de que tudo estava no lugar certo, nada fora de controle, nada inesperado. Até então, era só isso. A rotina firme de quem trabalha sem chamar atenção. Uma rotina que ainda não mostrava nenhum sinal do que estava por vir. O helicóptero abandonado continuava no mesmo canto distante do hangar. Ela passava por ele todos os dias, sem intenção de se aproximar. Ainda assim, algo chamava sua atenção quando caminhava pelo pátio. Era a forma como certas partes da fuselagem pareciam desalinhadas.
A poeira acumulada criava pequenas diferenças de cor que entregavam remendos antigos. Nada muito claro, nada urgente. Apenas um incômodo discreto, como se houvesse algo escondido ali, esperando ser notado. No começo, ela ignorava esse detalhe. Preferia concentrar-se no serviço imediato. Limpava filtros, ajustava peças, revisava componentes novos. O trabalho comum exigia precisão, e ela mantinha esse ritmo com naturalidade. Mas mesmo ocupada, sempre olhava de novo para o helicóptero esquecido. Não havia movimento ao redor dele, nenhuma bancada separada, nenhum manual aberto. Era como se todos fingissem que ele não existia. Durante uma pausa rápida, ela passou mais perto do que o normal. Não tocou. Só observou a cauda alta e o rotor parado. Viu uma camada de sujeira mais profunda perto das juntas. Viu marcas irregulares nas chapas metálicas. Essas marcas não pareciam apenas marcas de tempo. Pareciam resultado de vibração anormal. Era um detalhe pequeno, mas suficiente para desorganizar a calma dela. No resto do dia, continuou o serviço regular. Conferiu travas de segurança, testou encaixes, alinhou ferramentas, tentou manter o foco na tarefa da vez. Mesmo assim, a imagem das marcas na cauda voltava sempre. Não era medo. Era curiosidade inquieta, quase técnica. Ela sabia que máquinas abandonadas guardam histórias escondidas. Sabia também que, quando algo parece estranho demais por tempo demais, existe um motivo que ninguém quis enfrentar. No final da tarde, passou novamente perto do helicóptero antigo. Olhou para o chão ao redor. Viu pequenas manchas escuras de óleo seco. Algumas antigas, algumas mais frescas. Isso indicava um vazamento lento. Nada explosivo, mas suficiente para comprometer estabilidade. Sentiu um desconforto maior. Era como se estivesse vendo o início de uma conversa muda com a máquina. Uma conversa que não pediu, mas que já estava acontecendo. Ela voltou para sua bancada. Guardou as ferramentas com cuidado. Tentou organizar as ideias junto com as peças. Mas o helicóptero permanecia ali no fundo da mente, com seus sinais discretos. Nada era oficial. Ninguém havia dado ordem. Ainda assim, algo já tinha mudado no modo como ela via aquele canto esquecido do hangar. O defeito ainda não tinha nome, não tinha forma completa, era só um ponto cego, quase invisível, mas presente o bastante para quebrar a rotina que ela conhecia tão bem. Ela chegou cedo de novo. Caminhou pelo pátio enquanto o sol ainda subia pelas laterais do hangar. O cheiro de óleo e poeira era o mesmo de sempre. As mesas estavam como deixou no dia anterior. Ferramentas alinhadas. Caixas organizadas. Tudo dentro da ordem habitual. A rotina seguia firme, mas agora com uma leve tensão que ela carregava sem perceber. O helicóptero abandonado continuava no fundo, imóvel, mas presente na cabeça dela desde o primeiro passo. Ela começou pelo inventário, passou a mão pelas peças, conferiu números, separou componentes novos. Movimentos simples, repetidos todos os dias. Tocava superfícies para garantir que não havia irregularidades. Observava detalhes pequenos, como arranhões e manchas. O corpo dela sabia o ritmo certo de cada ação. Era quase automático. Guardava peças no lugar certo. Ajustava a posição das bandejas. Limpava a bancada com movimentos curtos. Depois, seguiu para o serviço designado. Reviu um conjunto de conexões elétricas num helicóptero mais recente. Checou travas, apertou parafusos, ajustou prensa-cabos. O trabalho era limpo e previsível. Nada fora do comum. Mesmo assim, em cada intervalo entre uma ação e outra, ela lembrava da cauda desgastada do helicóptero antigo. A imagem voltava como se pedisse atenção. Não trazia urgência imediata, mas trazia insistência. Durante a manhã, ela caminhou até a área externa para buscar uma caixa de peças. No retorno, passou pelo canto onde o helicóptero esquecido estava parado.
O sol batia de lado e realçava defeitos que não tinha percebido antes. A pintura descascada revelava camadas diferentes de reparos antigos. Algumas juntas pareciam torcidas. Havia marcas lineares ao longo do rotor de cauda, marcas que pareciam resultado de vibração prolongada. Ela observou sem tocar, só registrou tudo em silêncio. Retornou para seu posto. Trabalhou em silêncio no restante da revisão. Ajustou uma carenagem, conferiu encaixes, limpou sujeira acumulada em pontos específicos. O movimento das mãos sempre constante. Mas a cabeça voltava para o mesmo lugar. A cada tarefa concluída, lembrava das manchas de óleo, das marcas na fuselagem, do desalinhamento discreto na cauda. Era como se um quebra-cabeça estivesse se formando devagar, sem que alguém tivesse pedido. No fim do período, ela fez a última checagem do dia. Organizou ferramentas, dobrou panos, empilhou caixas vazias. Passou novamente pelo corredor que dava visão direta do helicóptero abandonado. Olhou mais uma vez. Nada nele se mexia. Mesmo assim, era como se a máquina chamasse de longe, pedindo para ser entendida. Ela segurou essa sensação com calma. Não tinha pressa. Sabia que ainda era só parte da rotina. Uma rotina que começava a ganhar outra direção, mesmo sem anúncio oficial. O dia começou sem aviso de mudança. Ela chegou no mesmo horário, atravessou o pátio com o mesmo passo firme e foi direto para a bancada. Separou ferramentas, alinhou panos, organizou caixas. Tudo como sempre, só que dessa vez o chefe apareceu cedo demais. Caminhou até ela com pressa e apontou para o fundo do hangar. Não explicou nada, só fez um gesto duro, indicando que ela deveria acompanhar. Ela seguiu atrás dele. O barulho do pátio era só vibração distante enquanto caminhava. Quando chegaram ao helicóptero abandonado, viu 2 pilotos ao lado da fuselagem. Ambos tinham a postura tensa. Um mexia nos próprios dedos, outro olhava para o chão. O chefe fez outro gesto rápido. Indicou que ela deveria analisar a máquina. Não havia aviso prévio, não havia escolha. Era uma ordem direta. Ela se aproximou da fuselagem, passou a mão pelas chapas poeirentas. A superfície vibrava levemente sob a pressão dos dedos. Isso não era normal. Olhou para as hastes, viu fissuras curtas, viu marcas que pareciam ter se aprofundado desde a última vez que observou. A máquina estava pior do que parecia. E agora havia expectativa de resposta. Todos observavam. O chefe cruzou os braços. Os pilotos conversavam entre si. O tom era baixo, mas o corpo deles mostrava insegurança. Ela não precisava ouvir as palavras. Bastava ver a maneira como um deles dava 2 passos para trás, como se esperasse algo ruim. O clima em volta não era apenas de dúvida, era de medo antigo, renascendo ali na frente dela. Ela continuou, tocou o rotor de cauda, sentiu um leve desnível. Algo estava fora do eixo. Observou a junta principal. Havia desgaste irregular. Isso podia gerar vibração extrema. Podia comprometer estabilidade na partida. Não precisava de som para entender o risco. Era claro no toque e no olhar. Mas o chefe não queria diagnóstico parcial. Apontou para o cockpit. Fez sinal para que ela tentasse ligar o sistema de teste. Os pilotos deram um passo para o lado. Ninguém queria se aproximar. Ela entendeu que não havia alternativa. Respirou fundo e entrou na cabine estreita. O painel estava sujo, desgastado, cheio de poeira acumulada nas bordas. Ligou o sistema de energia auxiliar. O cockpit vibrou de forma irregular. O banco tremeu sob o corpo dela. E isso confirmou tudo. Havia um problema grave na linha de transmissão até o rotor de cauda. Era pior do que o esperado. A vibração aumentou por um segundo curto antes de estabilizar. O painel mostrou luzes intermitentes. Ela desligou imediatamente. Saiu da cabine, olhou para o chefe. Ele observava com uma expressão dura, esperando explicação.
Não havia como suavizar. Nada ali estava seguro. Nada ali podia ser ignorado. A rotina tinha acabado. A crise começava ali, diante de todos. Ela ficou parada por alguns segundos diante do helicóptero. O chefe aguardava uma resposta que ela ainda não tinha. Os pilotos se afastaram mais um pouco, criando um círculo silencioso ao redor da máquina. A vibração irregular que sentiu na cabine continuava presa no corpo dela, como se ainda estivesse sentada no banco instável. Sabia que aquilo não era só desgaste. Havia uma falha grande, profunda, construída ao longo de anos de abandono. E agora, todos esperavam que ela resolvesse o que ninguém teve coragem de enfrentar. Ela deu a volta completa na fuselagem. Passou a mão pelas chapas laterais. Sentiu áreas quentes mesmo sem funcionamento real. Isso indicava tensão estrutural acumulada. Olhou para a base do rotor de cauda. A poeira formava linhas inclinadas que denunciavam um movimento anormal. Observou manchas secas sob o piso. O óleo tinha escorrido por caminhos irregulares. Era sinal claro de vazamento interno em mais de um ponto. O chefe se aproximou até metade do percurso. Não disse nada. Só observava com impaciência. Os pilotos cruzaram os braços. Um deles olhava para a porta do hangar, como se preferisse sair dali antes que algo maior acontecesse. Ela percebeu esse movimento e voltou o foco para a área crítica. A base da transmissão parecia deslocada. Era um desvio mínimo, mas suficiente para causar vibração forte durante a partida. Isso podia levar ao colapso rápido da estrutura. Ela subiu na pequena plataforma lateral para alcançar a parte superior da cauda. Tocou a junção principal. O metal tinha pequenas trincas superficiais. Ainda não eram profundas, mas estavam no ponto em que poderiam se expandir com esforço extra. Sentiu o peso da situação. O helicóptero não estava simplesmente danificado. Ele estava no limite. Qualquer tentativa descuidada poderia gerar um acidente grave. Desceu da plataforma devagar. A poeira levantou com um impacto leve dos pés no chão. A cabine parecia ainda mais escura do que antes. Entrou novamente para confirmar o painel. Ligou apenas o sistema de alimentação mínima. As luzes piscaram em sequência irregular. Isso mostrava falha elétrica paralela. Nada ligado ao problema estrutural, mas somava risco. Assim que confirmou o comportamento, desligou o painel e saiu. Agora não havia como adiar. A crise estava diante dela. Um helicóptero instável, uma cauda comprometida e uma linha de transmissão que podia falhar a qualquer momento. O chefe queria solução imediata. Os pilotos queriam distância. Ela era a única que ainda se aproximava da máquina. A responsabilidade parecia maior do que o espaço do hangar. Ela caminhou até a bancada próxima. Pegou algumas ferramentas básicas. Não era para consertar ainda. Era para investigar onde a falha começava. Precisava descobrir o ponto inicial antes de qualquer tentativa real. Quando voltou para a fuselagem, percebeu que ninguém mais tinha coragem de chegar perto. Era ela contra a crise que o helicóptero carregava havia anos. Ela aproximou a plataforma para alcançar melhor a cauda. Subiu devagar, segurando a ferramenta com firmeza. O helicóptero estava imóvel, mas transmitia uma espécie de tensão muda. O metal frio sob suas mãos parecia guardar algo que ainda não tinha revelado. Ela começou a desmontar pequenas proteções externas para chegar à linha crítica da transmissão. Os parafusos saíam com dificuldade. Alguns pareciam nunca ter sido trocados. Outros tinham marcas de apertos excessivos. Cada detalhe mostrava descuido acumulado. Quando retirou a primeira peça grande, viu o interior escurecido por óleo velho. Passou a mão com cuidado pela área. O toque encontrou uma irregularidade fina. Seguiu o traço até uma pequena abertura lateral.
Aquilo não era só desgaste, era um ponto de início de ruptura. Um lugar onde a vibração podia se intensificar sem ser percebida por quem apenas olhava a superfície. A falha começava ali. Não era ainda a revelação completa, mas era o caminho certo. Ela continuou desmontando, tirou mais uma proteção. A luz natural atingiu uma área escondida. Havia arranhões circulares e marcas profundas ao redor de um suporte que deveria estar fixo. O suporte estava deslocado alguns milímetros. Esse deslocamento explicava parte da vibração que sentiu na cabine. Era o primeiro elemento claro, quase como uma pista deixada no caminho. A máquina estava tentando mostrar a história que carregava. Desceu da plataforma e se ajoelhou para observar o eixo inferior. O chão tinha pequenas manchas frescas de óleo que não estavam ali no início da manhã. Isso indicava vazamento recente. Passou os dedos pelas bordas da caixa de transmissão. Encontrou outra irregularidade. Um anel de vedação estava quase solto. O desgaste era antigo, mas o desencaixe era recente. Alguém tinha mexido na peça de forma incompleta antes de abandonar o helicóptero. Essa falha podia ter sido o ponto inicial de toda a instabilidade. Ela levantou devagar. Olhou para o helicóptero como se enxergasse uma nova camada. Pela primeira vez, não parecia apenas uma máquina perigosa. Parecia um conjunto de erros deixados sem cuidado. Erros que se acumularam até se tornarem ameaça real. E agora ela tinha algo que nunca apareceu nas tentativas anteriores. Um ponto de entrada claro para entender tudo. Caminhou até a bancada próxima e pegou 2 lâmpadas portáteis. Retornou para a cauda e iluminou o suporte deslocado. A luz realçou o contorno irregular do encaixe. Era ali que poderia começar o trabalho de verdade. Era ali que existia a chance de solução. Não era vitória, não era conserto garantido. Era apenas a primeira parte sólida do caminho. O chefe observava de longe. Os pilotos seguiam afastados. Ninguém se aproximava. Mas agora ela não estava mais apenas tentando entender um risco. Tinha encontrado o ponto que podia mudar tudo, desde que tivesse coragem para avançar. Ela posicionou a luz mais perto do suporte deslocado. A claridade direta mostrou marcas que não tinha visto antes. Linhas finas cruzavam a base do encaixe como cicatrizes antigas. Eram marcas de atrito repetido. Sinal claro de que a peça vibrava há muito tempo, muito antes de o helicóptero ser abandonado. Ela aproximou o rosto e passou a mão devagar. Sentiu pequenas ranhuras internas, quase invisíveis. Era ali que tudo começava. O ponto onde a vibração ganhava força e se espalhava pela estrutura. Subiu novamente na plataforma para observar o alinhamento completo da transmissão. Colocou a mão sobre a carcaça superior e esperou que o toque mostrasse algo mais. Mesmo parada, a peça parecia desalinhada. A superfície tinha áreas mais gastas do que outras. Isso indicava contato irregular. Girou a hélice de cauda com cuidado. O movimento revelou outro desvio mínimo, um desvio que só alguém atento ao toque perceberia. Era o tipo de falha que não aparecia em testes rápidos, exigia tempo e paciência. Desceu e caminhou até a parte inferior. Iluminou o eixo e observou uma sequência de manchas escuras. Pareciam simples vazamentos antigos, mas havia um padrão. As manchas formavam um arco inclinado, e isso mostrava a direção exata da vibração. A falha não estava apenas no suporte deslocado. Estava na combinação entre o desgaste antigo, a má instalação de peças e uma tensão acumulada que nunca foi corrigida. Ela seguiu esse padrão com a lâmpada. Cada novo ponto revelava outro erro escondido. Parafusos apertados demais, marcas de ferramenta onde não deveriam existir. Arranhões profundos feitos por alguém tentando ajustar a peça sem conhecimento.
Quanto mais observava, mais clara ficava a história que ninguém contou. O helicóptero não era perigoso por acaso. Ele carregava um histórico inteiro de reparos incompletos, decisões apressadas e descuidos repetidos. Tudo convergia para a mesma área. Tudo empurrava o rotor de cauda para um estado instável. Ela voltou para a plataforma com uma chave curta. Tocou a armação da junção principal. O metal respondeu com leve oscilação, mesmo sem força aplicada. Isso confirmou o que já suspeitava. O helicóptero não falhava por um único motivo. Falhava porque a estrutura toda estava compensando uma peça montada no ângulo errado. Esse ângulo errado sobrecarregava os encaixes, forçava a transmissão, criava vibração interna. A vibração alimentava as fissuras aumentavam o desgaste. Tudo girava em torno do mesmo erro inicial. A revelação estava completa. O problema verdadeiro não era o rotor de cauda sozinho, não era o vazamento, não era o suporte. Era o alinhamento incorreto que deformava tudo ao redor. Era a raiz silenciosa de todos os sinais que ela vinha percebendo. Quando desceu da plataforma, o hangar parecia mais quieto. Os pilotos observavam com distância. O chefe mantinha os braços cruzados. Ela olhou para a fuselagem como quem encontra a verdade que ninguém quis ver antes. Agora sabia exatamente onde mexer. Sabia onde tudo começava. Sabia também que o conserto exigiria precisão e coragem. A solução estava ao alcance, mas o risco também. Ela separou as ferramentas que precisaria para corrigir o alinhamento. Colocou tudo em uma bandeja metálica. A superfície refletia a luz do hangar e deixava claro cada item. Chaves curtas, torquímetros, travas novas, panos limpos. Também adicionou uma lâmpada menor para iluminar o interior da estrutura. Organizou tudo com calma. Sabia que o menor erro poderia comprometer todo o processo. Caminhou até a cauda com passos firmes, levando a bandeja junto. Subiu na plataforma. Ajustou a lâmpada no ponto certo. O suporte deslocado parecia ainda mais torto quando observado de tão perto. A vibração acumulada tinha deixado marcas profundas. Encostou a chave na primeira fixação. O metal estava rígido. Fez força constante até sentir o parafuso ceder. Retirou a peça com cuidado. O encaixe interno mostrou desgaste irregular. Limpou cada área com movimentos lentos, tirando resíduos que escondiam pequenos detalhes. Desceu para pegar a trava nova. Subiu novamente. Encaixou a peça substituta com firmeza. O metal respondeu melhor. Sem folga, sem ruído, ajustou a posição da armação para corrigir o ângulo. Usou o torquímetro para garantir a pressão certa. O clique final confirmou que a fixação estava segura. Esse primeiro passo já trouxe uma sensação diferente. O conjunto parecia mais estável. Ela continuou, soltou outra fixação para realinhar a estrutura. O parafuso antigo estava gasto. Precisou usar uma ferramenta menor para destravar. Quando retirou, viu uma marca profunda ao lado, sinal de aperto mal feito. Limpou a área, reposicionou o suporte. A nova fixação se encaixou com precisão. Ajustou de novo o ângulo. O metal agora parecia responder de forma mais uniforme. Desceu e observou o eixo inferior. Retirou o anel de vedação solto. Colocou um novo. O encaixe correto impediu que o óleo escorresse pelo caminho antigo. Limpou a base. Enxugou manchas frescas. Testou o movimento manual da peça. O giro estava mais estável, não perfeito, mas firme o suficiente para seguir para o próximo passo. Subiu novamente na plataforma. Conferiu todo o alinhamento com a lâmpada menor. O suporte estava firme. O eixo não mostrava desvio aparente. A estrutura parecia mais equilibrada. Fechou a área com as proteções externas. Apertou cada parafuso com atenção. A superfície ficou limpa e uniforme. A máquina parecia respirar de outro jeito. Desceu e caminhou até o painel da cabine. Ligou o sistema auxiliar. O cockpit vibrou menos.
As luzes acenderam em sequência mais estável. Observou a estrutura pela janela lateral. O rotor de cauda não balançou. Era um sinal claro. A segunda chance estava funcionando. Não era ainda o teste real, mas a mudança era evidente. Quando desligou o painel, sentiu o hangar mais silencioso. Os pilotos continuavam afastados. O chefe observava sem mover os braços. Ela não disse nada, só olhou para o helicóptero. Sabia que agora havia uma chance real de partida segura, mas ainda precisava enfrentar o momento decisivo. Ela ficou alguns instantes diante do helicóptero. A cauda estava limpa, alinhada e firme. As proteções fechadas mostravam um contorno regular que não existia antes. O hangar parecia preso em um silêncio atento. Os pilotos continuavam distantes, mas observavam cada movimento dela. O chefe mantinha a postura rígida, como se aguardasse um veredito silencioso. Ela respirou fundo e caminhou até a porta da cabine. Sabia que o próximo passo definiria tudo. Não havia mais espaço para hesitação. Entrou na cabine e sentou no banco estreito. A poeira antiga ainda cobria parte do painel, mas agora a visão era diferente. O sistema não parecia mais prestes a falhar. Ligou o módulo auxiliar, a vibração foi leve, quase imperceptível. As luzes surgiram em sequência uniforme. Não houve oscilação abrupta, nada irregular. Ela observou o painel por alguns segundos. As indicações estavam estáveis. Nenhuma luz crítica acendeu. Isso já mostrava uma diferença que todos poderiam perceber. Ajustou a mão no comando lateral. Olhou para a cauda pelo reflexo da janela. O rotor estava imóvel, mas parecia firme no encaixe novo. Ligou o primeiro estágio. A máquina respondeu com um ruído abafado. O chão vibrou de forma regular. Era diferente da vibração instável do início. Ela manteve a mão firme. Observou a sequência no painel. Nada fora do padrão. A vibração continuava estável. Aumentou um pouco a potência. O rotor de cauda começou a se mover, devagar, como se testasse o próprio corpo. A rotação inicial foi suave. Nenhum tremor lateral, nenhuma oscilação descontrolada. O metal parecia seguir o ritmo certo. A estrutura inteira respondia de forma previsível. O movimento continuou. A rotação aumentou. O som mudou. Ganhou força, mas não ganhou risco. Do lado de fora, alguns mecânicos se aproximaram alguns metros. Não muito perto. Só o suficiente para ver a transformação. O chefe deu 2 passos à frente. Os pilotos estavam imóveis, com a atenção fixa na cauda. Um deles inclinou o corpo para observar melhor. O rotor seguiu aumentando a rotação. A máquina parecia recuperar algo que tinha perdido há anos. Ela manteve cada ajuste com calma. Nada brusco, nada apressado. Observava as indicações do painel e confirmava com o olhar pela janela. O movimento era estável. A vibração era constante. A estrutura deixava claro que estava finalmente alinhada. O helicóptero funcionava. Funcionava de verdade. Funcionava por causa do que ela fez. Quando reduziu a potência, a rotação desacelerou sem ruído estranho. A máquina perdeu força de forma controlada. Nenhuma falha apareceu no painel, nenhuma oscilação final. Tudo terminou do mesmo jeito que começou, firme e seguro. Ela desligou o sistema, ficou sentada por alguns segundos. Sentiu a calma tomar o espaço antes ocupado pela tensão. Saiu da cabine e desceu devagar. Não havia comemoração. Não havia aplauso, mas havia silêncio atento. O tipo de silêncio que aparece quando todos percebem que algo importante acabou de acontecer. O helicóptero estava pronto. A transformação estava completa. Ela tinha feito o que ninguém conseguiu. O hangar inteiro via isso. Mesmo sem uma palavra, todos entendiam. Ela ficou parada ao lado da cauda alinhada. O metal agora tinha um brilho uniforme, sem marcas tortas, sem rachaduras escondidas. O helicóptero estava quieto depois do teste.
A poeira no chão parecia deslocada pelo vento criado pelas pás. Nada ali lembrava o estado em que encontrou a máquina. Ela tocou a fuselagem com a palma aberta. Sentiu a superfície limpa e estável. Era a confirmação silenciosa de todo o caminho que percorreu. Caminhou ao redor da aeronave com passos lentos. Observou cada ponto onde trabalhou, cada fixação substituída, cada área limpa, cada peça recolocada no lugar certo. A história da máquina estava diferente agora. Não era mais um conjunto de erros acumulados, era um conjunto de escolhas corrigidas. Essa mudança tinha sido feita por ela, sem pressa, sem ruído, sem ajuda próxima. Só atenção, paciência e precisão. Subiu novamente na plataforma. Olhou a junção principal. O encaixe firme mostrava que o esforço tinha valido a pena. Passou os dedos pela proteção externa e lembrou do desalinhamento inicial. Lembrou da vibração irregular que quase provocou falha total. Lembrou também do medo que ocupava o hangar quando o helicóptero era mencionado. Agora esse medo tinha perdido força. O risco ainda existia, como existe em qualquer máquina, mas não era mais uma ameaça silenciosa à espera de alguém descuidado. Era apenas uma parte do trabalho. Ela desceu e caminhou até a cabine. Sentou no banco mais uma vez. O painel estava estável. As luzes repousavam em silêncio. Nada oscilava, nada piscava de forma irregular. Ela não precisava ligar o sistema de novo. Já sabia o resultado. A máquina estava pronta. O que foi descoberto, alinhado e corrigido, permaneceria firme ali. Não havia necessidade de provar nada além disso. Quando saiu da cabine, o hangar parecia mais largo. As pessoas estavam ocupadas em outras tarefas. O chefe falava com 2 mecânicos do outro lado. Os pilotos preparavam outro helicóptero para teste. Ninguém olhava diretamente para ela. Não havia expectativa, não havia pressão. Era só o fim do processo. Era um lugar mais silencioso, mas não vazio. Era o tipo de silêncio que combina com conclusão. Ela caminhou até a bancada e guardou as ferramentas. Dobrou o pano limpo, fechou a caixa de peças, alinhou tudo com calma. Sentiu o fim no movimento das mãos. Nada urgia. Nada faltava. A parte dela estava completa. O helicóptero não era mais um peso esquecido no fundo do hangar. Era uma máquina pronta para uso. Isso bastava. Quando olhou pela última vez para a cauda alinhada, percebeu que não precisava de reconhecimento. O resultado falava por si. Era o testemunho final. A prova de que atenção e persistência transformam aquilo que muitos consideram inútil. Ela saiu do hangar com passos simples. Não levou troféus. Levou só a certeza do trabalho bem feito e da mudança que deixou para trás.